infância e adolescência são as fases de formação do indivíduo. Por isso, os direitos desses grupos devem ser muito bem resguardados. Não por acaso, o 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data serve como um alerta para que a sociedade não tolere mais esses tipos de crimes. O objetivo principal desta data é a gente discutir dentro da sociedade, esse tipo de violência sexual que ainda é comum, na realidade brasileira, acontece com muita frequência, nas casas, nas residências das famílias. Então o nosso objetivo é estar conscientizando as famílias de que forma que esse tipo de violência acontece, para que as pessoas possam ter conhecimento de como isso ocorre e estar prevenindo esse tipo de violência. Violência que deixa pista entre os abusados. Segundo a psicóloga do CRAS, Karina Vale, pais e responsáveis devem ficar atentos à mudança de comportamento dos menores. Os prejuízos para a criança e para o adolescente, que são sexualmente abusados, são inúmeros, Então eles podem apresentar distúrbios alimentares no sono, problemas escolares, comportamentos sexualizados que não condizem, com a sua idade, entre vários outros prejuízos, relativos à saúde física e emocional. Os pais e responsáveis têm que observar o comportamento da criança e dar voz para essa criança, buscar ouvir a criança, saber o que está acontecendo com ela. Embora não seja possível determinar com exatidão o perfil dos abusadores, eles apresentam algumas características comuns em boa parte dos casos. É importante as famílias saberem, que os abusadores não são necessariamente pessoas doentes que possuem algum transtorno mental ou psiquiátrico. Na maioria dos casos, as estatísticas revelam, que são pessoas comuns, que têm valores morais, que têm convivência social, e na maioria são pessoas que estão ali no núcleo familiar ou muito próximas à criança. Então são familiares, tios, padrinhos, são pessoas próximas da criança. A subnotificação de casos de abuso ainda é um problema grave. Isso porque a cultura do silenciamento é muito comum nos crimes que envolvem violência sexual contra menores. É muito difícil para a vítima tá reportando isso para outra pessoa, para a família, porque tem dois tipos de abuso, Tem um abuso intrafamiliar e o extrafamiliar. O extrafamiliar é aquele praticado por vizinhos, pessoas da rua, pessoas de fora do ciclo familiar. E a intrafamiliar, que é a mais difícil ainda, é praticada por pessoas da própria família, Então, o que acontece? As vítimas, elas têm medo por conta de uma confiança, da pessoa, do abusador estar ali na família, de praticar alguma coisa contra ela ou contra a família, Porque muitas das vezes as pessoas às vezes se calam diante de uma situação dessa e deixa para lá. E o deixa para lá causa um transtorno psicológico na vítima irreparável. O conselheiro tutelar, o Egras Félix, ressalta a importância das pessoas denunciarem casos de abusos. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 329-9976-1822 ou 3376-1035. O anonimato é garantido. Além dos números do Conselho Tutelar de São Tiago, é possível denunciar pelo Disque 100 ou pelo 190 da Polícia Militar. Recebendo a denúncia, o Conselho Tutelar ele age como um órgão de proteção, Então ele entra com as medidas de proteção, seja incluindo aquela criança na rede, seja na área da saúde, da educação, da segurança, aquela criança passa a ser assistida, O Conselho Tutelar, ao receber a denúncia, ele faz um encaminhamento da criança para a rede e pode sim faz a representação junto ao Ministério Público para que aquela denúncia seja apurada, junto aos órgãos judiciários. Para orientar a comunidade sobre o abuso e a exploração sexual de menores, o CRAS promove ações ao longo desta e da próxima semana. As ações são abertas ao público, mas devem ser agendadas no próprio CRAS, na Rua Dom Viçoso, 180, ou pelo telefone 3376-1411. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes passou a ser promovido depois de um caso emblemático na década de 1970. O dia 18 de maio ele faz referência ao caso da menina Araceli, que foi violentada sexualmente, morta de uma forma muito brutal na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Esse caso aconteceu em 1973, houve uma repercussão muito grande, pela brutalidade, foi um crime que chocou o Brasil
mas infelizmente ainda assim foi um caso que ficou impune, né? E ainda representa muito da realidade brasileira, né? Que com o número de subnotificações que nós temos em relação à violência sexual, esse caso continua se repetindo, né? E diversas violências sexuais continuam ficando impunes com essa subnotificação.